Para você superar vulnerabilidades, o mesmo usuário que está no Sistema Único de Assistência, ele está na saúde, ele está na educação, ele é o mesmo, né? Ele precisa se alimentar, ele precisa de proteção, ele precisa de habitação. Isso tudo contribui, a meu ver, para a redução da desigualdade social e para tirar algumas famílias que estão em situação de insegurança. Ou seja, que falta um pouco também de conhecimento. A gente vê, assim, às vezes as pessoas brigando por algo que não tem sentido nenhum, entendeu? Cada conquista social é uma luta estúpida. Sim. Né? E aí é o que eu louvo muito os profissionais da assistência social. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje com o terceiro episódio do podcast que vai muito além do jurídico, vai além da decisão, além do acórdão e hoje temos uma convidada sensacional. Hoje vamos tratar sobre assistência social. Estamos aqui com a nossa convidada que vai passar um pouco sobre o que é a assistência social no Brasil. Isso aí. Hoje, tema novo que a gente está trazendo aqui para o Além da Decisão. Novamente falando um pouco sobre o direito, mas além da decisão. E hoje nós contamos com a presença ilustre da minha amiga Michele Marie, ela que é mestre em serviço social, graduada em serviço social, professora universitária de pós-graduação, professora de graduação também, com um conhecimento muito vasto na área do serviço social. Currículo imenso, Michele. Seja muito bem-vinda. A intenção aqui, como o próprio podcast diz, é um bate-papo informal e a gente queria entender, já provoco para a gente iniciar por aí, como é que funciona esse sistema de assistência social no Brasil. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Falar que é uma imensa honra falar sobre assistência social, sobretudo o Sistema Único de Assistência Social, o qual ajudei a construir no Brasil, né? Porque participei de todas as conferências. E a gente tinha um foco, mesmo com o advento da Constituição e com a Lei Orgânica da Assistência Social, a gente não tinha, até meados de 2004, uma assistência desenhada no Brasil, né? A gente tinha um viés muito voltado para o terceiro setor, né? Um viés paternalista, um viés clientelista, né? Uma lógica muito forte de benefício, mas o benefício em troca, né? Em troca de um voto, né? Em troca de algo. Então, a partir da conferência, lá em meados de 2003, final do ano, a gente construiu o Sistema Único da Assistência Social, né? Uma política nacional de assistência social, posteriormente, em 2009, com serviços tipificados, né? Mas que dá um desenho, uma cara nova de uma política de direito, que é um direito social. Também, dentro da Constituição, não é uma questão de direitos humanos, porque ele passa a princípio, obviamente, não é nem a princípio, né? Ele garante dignidade de pessoas, sobretudo que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, e a partir daí ele tem um desenho. E esse desenho é para todo o Brasil, né? Não é mais casa da família, não é mais centro de comunitário, mas ele passa a ter um desenho onde hoje todos os municípios do país contam com um CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. 2.000 e poucos municípios contam com o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Mas o que é isso, né? Dentro dessa arquitetura que foi desenhada dentro do Sistema Único de Assistência Social. Então, já digo que ela sai de uma benesse para uma política de garantia de direitos, né? Garantia constitucional de dignidade de pessoa humana, né? Que tem uma lógica de serviços e benefícios, né? Programas e projetos. Serviços, né? Tipificados em lei federal, né? Então, em todo o território nacional, você vai encontrar esses serviços. Contudo, tem um complemento do município a partir da sua lei municipal, ou de suas leis de benefícios e etc. Isso tem alguma variação, mas o que a gente pode dizer é que, nacionalmente, a gente conta com centros de referência de assistência social, que tem como carro-chefe o PAIF, que é o fortalecimento, porque se a gente for falar da matriz do SUAS, justamente com o SUS, porque ele é um modelo bem copiado, né? E algumas coisas do Canadá, por exemplo, quando a gente fala de população de rua, a gente lembra do Centro POP, né? Que hoje a gente vai falar de população de rua, ela bate na nossa porta. E a população de rua, ela muda hoje.
Aí vou dizer que, historicamente, conversando com alguns historiadores, a história hoje está mudando em 3 anos, coisa que a gente mudava em 10, né? Por isso que o censo do IBGE é de 10 anos. Então, hoje você tem histórias que mudam. Por exemplo, nós vivenciamos uma pandemia que a gente teve que se ressignificar enquanto professor para passar uma aula online, né? Perfeitamente. Ao invés de estar. Então, dentro dessa perspectiva, a gente percebe que, igualmente a saúde, a assistência e a previdência, que está no tripé da Seguridade Social brasileira, elas são igualmente importantes e relevantes para essa seguridade, essa proteção, que tem a matriz a família. Então, quando a gente fala das políticas sociais brasileiras, sobretudo no bojo da Seguridade Social, a gente fala da matriz familiar. E esse fortalecimento da função protetiva da família, que ao longo dos anos, e a gente depois pode ir para N debates, né? A gente vai... Eu não gosto de falar de arranjo de família. Eu falo que família é família e ponto. Sim. Seja ela homoafetiva, seja ela monoparental, seja ela para os chefes de família, a mulher, né? Que até eu brinco que eu digo que o SUS tem gênero, é a mulher. Porque quando a gente vai para o serviço, geralmente a mulher está ali, né? E aí, essa matriz realmente é a mulher. E essa configuração de família é família, né? Seja ela com qualquer situação. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem um centro de referência de assistência social que trabalha essa função protetiva da família, ou seja, o que é isso? É trabalhar as vulnerabilidades. Então, a família, quando ela adentra ao CRAS, que é a nossa maior porta de entrada dos serviços, ou seja, o Brasil todo tem centros de referência da assistência social, ele vai atrás de algo. Muitas vezes é só uma conversa. Sim. Né? Perfeito. Então, Muitas vezes... a gente pode dizer que não é só um assistencialismo financeiro, mas também psicológico. Isso. Na verdade, a gente não trabalha com esse viés da psicologia clínica, sim, mas a psicologia social, Isso. né? Que a gente vai fazer um estudo da família, a gente faz um plano de desenvolvimento familiar, para que ela não vai dizer o que ela vai fazer. Ela vai compreender quais são as suas necessidades. Que pode ser uma calça de R$200, que pode ser um iPhone, que pode ser um guarda-roupa, pode ser comida, né? Perfeito. Entendeu? Então, tem que partir da necessidade, porque muitas das vezes aquele iPhone que se compra, muitas vezes com benefício do Bolsa Família, ele está tirando um adolescente de um ato infracional. Ele está evitando um ato ilícito no futuro, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é do ter, né? Não é do ser. Então, você tem que se denominar de um determinado grupo. E, para você se reafirmar naquele grupo, você precisa ter mínimo de condição, né? Me permita, Michele, tem algumas coisas que você falou que eu achei muito interessante. Primeiro, já me surpreendeu, acho que foi uma belíssima introdução, já que deu uma aula já de... Mas me surpreendeu, você falou, acho que um marco temporal aí 2003, com as conferências, salvo engano. E para mim surpreendeu, porque para mim já desde a Constituição a gente tinha, mas quando você falou, já rememorei que a gente trabalhava, era LBV, era entidades muito, Isso né? mesmo. Salvo engano, em 2004. Voltado pro damismo mesmo, né? Voltado pro damismo. Isso é muito importante, eu acho que até os colegas e especialmente a população, de certa forma, desconhece, né? E a outra parte que você falou agora no final, assim, que não é só alimento, né? A assistência vai muito além disso. As pessoas, eu acho que confundem muito o conceito de caridade com assistência. A assistência é um conceito muito mais amplo, muito mais sim. E vai até, como você disse, evitar, talvez através do esporte, talvez da interação ali social, evitar que a pessoa vá para a criminalidade ou realmente passe necessidade, né? Que pode ser também um conceito bem amplo aí, né? Sim. Parte da incompletude mesmo das políticas públicas, né? A gente, muitas das vezes, a gente vê uma política de livramento. Me livrei, empurrei para a saúde. Me livrei, empurrei para a assistência. Não. Toda política ela tem que partir dessa incompletude, né? Nada se resolve sozinho. Você colocou muito bem. Precisa desses outros vieses, dessas outras políticas setoriais, saúde, né? Esporte, lazer, cultura, que o Brasil já não tem cultura, né? Educação, sobretudo, mas não é educação. Muitas das vezes a gente fala de uma educação formal, mas é uma educação, por vezes, em direitos humanos, né? E aí, falar sobre isso e falar sobre assistência, você vê que para mim é muito caro, né? Sou muito apaixonada pela política, né? Claro que a gente também tem outros estudos para além disso, sobretudo eu gosto muito da área da criança e adolescente, né? É uma área que eu milito bastante, mas que, como você muito bem colocou, a assistência por si só ela não basta. Né? Para você superar vulnerabilidades, o mesmo usuário que está no Sistema Único de Assistência, ele está na saúde, ele está na educação, ele é o mesmo, né? Ele precisa de
ele precisa se alimentar, ele precisa de proteção, ele precisa de habitação. Como é que se concebe um Brasil, né? Se a gente for comparar com os países desenvolvidos, e sobretudo do Cone Sul europeu, porque a gente nunca teve um welfare state, né? Um estado de bem-estar social, porque a gente nunca chegou a patamares de pleno emprego, né? Apesar da década de 70, alguns teóricos, né, falarem que a gente chegou, mas a gente nunca chegou, né, a esse welfare state, porque a gente tem uma refração social muito grande nesse país. A gente tem diversas classes sociais. Então, o que a Constituição fala que você tem um teto, praticamente ele não existe, né? Porque você tem classes de A a Z, né? Tem pessoas que não têm nada, tem outras que têm, né, um patrimônio exorbitante. A Constituição é um pouco apaixonada quando ela fala que todos têm direito à moradia, à saúde. Mas já começa errado. Se tenta, mas nem sempre se consegue. Já começa errado, porque a Seguridade Social brasileira ela precisa ser alargada. Não tem como você conceber proteção social sem habitação. Como é que você vai falar de proteção se você não tem um teto, né? E aí você começa a trabalhar lá na assistência. Então, dentro do CRAS, a gente procura essa porta de entrada para fortalecer esses vínculos. E como você fala, o CREA já é para além disso. Olha, eu não consigo trabalhar esses vínculos. Existe uma violação de direitos, então, seja ela qual for, seja criança adolescente, seja idoso. Eu digo que a gente vive uma pandemia, né, de abandono de idoso também. Porque existe uma negligência muito grande. Fala-se muito de criança e adolescente, fala-se muito de mulheres vítimas. Não estou desmerecendo as pautas. Mas o idoso e a pessoa com deficiência também precisa ter atenção, sobretudo do governo, né? Se você olhar financeiramente falando, qual o incentivo que tem, né? Será porque o idoso está no fim da vida? Será porque ele não vota, né? Será que talvez não tenha adesão da sociedade? Então, assim, o idoso não tem classe social, tá? Quando a gente fala de violação de direitos, o CRAS, você tem uma classe social, uma família vulnerável. Quando a gente fala de violação de direitos, a gente fala de não tem distinção de classe social. Por exemplo, a gente vive uma classe média que abandona muito idoso, né? A gente observa muitas das vezes em novelas, né? Eu estava assistindo a novela, eu não gosto muito não, mas eu peguei a novela Vale Tudo e vi uma da alta sociedade levando um tapa no rosto e disse, não vou denunciar pela minha condição social. O que acontece é que as famílias mais abastadas, elas não denunciam, elas não viram indicadores pelo status quo que precisa manter. E as famílias vulneráveis não, elas buscam um serviço, né? Para poder... Então, em relação à proteção social especial, que ela divide-se em média e em alta complexidade, na média, todos os dois, a gente trabalha em violações de direitos, seja eles quais forem, né? Negligência, abandono, violência e etc., né? Dos diversos usuários. E na alta complexidade, a gente... Eita, peraí, agora... O vínculo desgastou, essa criança, adolescente, esse idoso, essa população de rua, ela não tem onde ficar, então a gente tem que proporcionar uma moradia transitória, né? Que são as nossas unidades de acolhimento, seja ela em diversas modalidades, seja ela casa de passagem, abrigo ou casas lares. Sim. Então, para dar continuidade ao assunto, eu queria entrar num cenário de dois aspectos, na realidade de duas... faixas, que é o idoso, certo? A gente sabe que a assistência social, ela se compromete muito com essa parte do idoso. Sim. Só que a gente, quando fala da parte jurídica, muitos de nós, né, advogados, a gente pensa só na questão de parte financeira, né? Isso. Que é a questão de pedir o benefício. Mas, assim, na realidade, quais são os direitos que o idoso tem com relação à assistência social? Né? Porque, beleza, a parte financeira tudo bem, mas a gente sabe que existe uma proteção com relação ao idoso, né? Principalmente a criança. E a criança, já para complementar, hoje a gente fala as crianças do aspecto autista, né? A criança com aspecto autista, só que a gente precisa ver além. Nós como advogados, até porque tem serviços que a gente pode trabalhar e isso pode também gerar um conforto, tanto para eles como para nós advogados. Então, eu gostaria que, no viés da assistência social, o que é que você pensa com relação a essas duas categorias, né? O idoso e as crianças com espectro autista? Eu queria aproveitar, Michele, assim, porque a pergunta de Marcelo foi bem completa, mas para a gente pontuar, porque você falou do sistema, arquitetura, achei bem bacana, mas agora, já que ele tocou já sobre o idoso, BPC, né? Quem são as pessoas? Quem é o objetivo dessa política, né? Quem são os assistidos? Se você puder pontuar esses grupos, que vai os idosos, as crianças, enfim, eu acho que ficaria interessante para a gente limitar, porque eu acho que também isso causa uma confusão
Como você Sim. falou, às vezes independe de classe social. Isso. Então, primeiramente eu quero dizer que o advogado ele é profissional do SUAS, né? Porque ele trabalha nos Perfeito. CREAS, nos centros de referência. Então, eu dei aula pelo Capacitações no estado inteiro e tinha muitos advogados nos CREAS, né? É. Então, o advogado também, E para como é além de importante participar benefício, disso, né? É. ele está lá no CREAS também garantindo direitos, assessorando para que não tenha outras violações de direitos. Pois bem, em relação à questão de critérios, né, e quem é esse público da assistência social? Eu já falei alguns, né, são aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, situação de risco social e pessoal, seja pela própria sociedade, seja pela sua conduta, né? E, além disso, tem alguns critérios de elegibilidade, que aí entra nos benefícios socioassistenciais, que nenhum é contributivo, né? Diferentemente da Previdência Social, nenhum benefício da assistência ele é contributivo. Seja ele os benefícios eventuais, que são aqueles oriundos de lei municipal, né? Seja uma cesta básica, né? E etc., auxílio moradia, em situações de calamidade, por exemplo, a gente observa isso, o sul e entre outros, mas a gente também vive calamidades, a gente tem seca, né? E etc. Então, as famílias, elas muitas das vezes perdem tudo, ou as encostas, né? Quando tem situações de Deslizamento, ruas de Aluguel alagamento. social, né? O aluguel social, auxílio moradia depende da lei, Uhum. mas é isso mesmo, né? E aí você tem situações de calamidades diversas que tem acesso, independente de renda, porque ele está precisando. E, sobretudo, são as famílias mais vulneráveis que sofrem. Claro. Né? E dentro dessa perspectiva dos benefícios socioassistenciais, você tem esses que são dispostos em lei municipal, que pode ser vários, colchão, etc. Né? Tem peixe de Semana E Santa, o né? peixe da Semana Santa é uma questão tradicional, né? Que também entra na segurança alimentar Sim. e nutricional, não deixa de entrar. E tem os benefícios que estão previstos na Lei Orgânica da Assistência, que é uma lei federal. Então, o que é que o município não pode deixar de cumprir, né? Com auxílio natalidade e com auxílio mortalidade, né? Então, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, seja ela advinda da gestação ou de morte, elas procuram os centros de referência de assistência social para buscar o benefício, o CRAS, né? Que é a nossa porta de entrada. Lembre, o CRAS ele é aberto, é como se fosse uma clínica médica, né? Eu vou lá e vou buscar o serviço. O CRES ele já vem uma ordem judicial, vem uma denúncia pelo sistema de garantia de direitos, seja ele do idoso, da mulher, da criança, adolescente, etc. E quando vem para o abrigamento, sobretudo criança, adolescente e mulheres, já vem com a judicial, ou se for criança, já vem, também pode ser pelo conselho tutelar, desde que em 24 horas informe a autoridade judiciária, né? Mas, respondendo à pergunta, então nós temos as pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, né, que diferentemente, eu digo que dentro da Seguridade Social brasileira, a saúde se imbuiu do caráter de universalidade muito maior, né? A previdência de quem contribui, né? Uma lógica muito do tributo da Inglaterra, né? Uma lógica de Keynes, e a assistência de quem dela necessitar. Então, se você necessita, você busca assistência, né? Então, a gente pode deixar assim para não criar tanto. Então, se eu necessito, eu vou atrás de assistência. Então, se eu estou numa insegurança, eu vou atrás de assistência. Então, dentro dos benefícios em relação ao idoso ou a pessoa com deficiência, né, dentro do... Agora nós temos, eu digo que as crianças que têm o transtorno do espectro autista, ela é uma sociedade mais evoluída, a gente que está atrasado, né? Então, assim, é uma visão mercantilista realmente, mas que não deixa de você buscar um direito, né? Porque, infelizmente, administrativamente, o INSS ele demora por demais, né? E muitas das vezes você tem que judicializar uma ação para garantir o seu direito, que não deveria ser, mas é o país que nós temos. Em relação ao idoso, né? Nós temos o BPC-LOA, só que tem um problema do idoso. O idoso diz que é 60 anos. E o que é que você faz entre 60 e 65 anos? Se ele não está mais numa idade produtiva, ele só tem direito ao BPC com 65 anos, porque ele não precisa contribuir, né? Estou falando de benefícios que não são contributivos. Ele não precisa, mas ele tem um critério de elegibilidade, né? Tem que ter uma renda inferior, tem que estar no CAD único, sobretudo, que aí você vai no centro de referência. Então, todo o benefício da assistência social, as famílias têm que estar no CAD único, né? Com o seu cadastro lá atualizado, e a revisão do BPC hoje é toda no CAD único. Então, para ela acessar o benefício,
né, o idoso, ele pode ir ao CRAS, ele deve ir ao CRAS para se certificar dos critérios, buscar orientação, né, estar no CAD único para dar entrada. Pode ligar pelo 135, só que eu já fiz isso com o idoso fica muito nervoso, né, quando tem muita pergunta, eu já fiz para testar. É muita pergunta, ele fica nervoso, eles não deixam a gente ajudar, né, os profissionais. E aí, vai pelo meu INSS também, você pode estar solicitando, e nos postos do INSS. E aí você tem um idoso de 65 anos, que ele tem que estar numa situação que não dê para prover o seu sustento, né? Lembre dos critérios de elegibilidade. Então, ele precisa estar numa situação, porque também pela PNI, se o filho tiver condição, ele tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia para o seu pai, Sim. né? Igualmente a criança e adolescente. Então, se não tiver qualquer tipo de condição, né? Então, ele tem um direito, porque entra no critério de renda, que é um quarto salário mínimo, mas como eu já falei, tem jurisprudências Sim. que eu pesquisei, que quando você tem idosos que eles comprovem que ele não tem condição, porque ele tem um gasto muito além, então até um critério de meio salário mínimo, muitas das vezes o juiz julga precedente, É né? importante também informar que pode ser que o idoso que tenha companheiro ou companheira, Sim, ele, se o companheiro ou o cônjuge, né, o companheiro ou o cônjuge, ele estiver recebendo o BPC, né, ele também pode ter direito a receber, desde que aquela condição financeira dele exija que ele precise desse benefício assistencial. Então é importante dizer, porque muitas pessoas acham, mas no meu grupo Isso é uma familiar coisa muito comum, né? tem uma pessoa que tem o Já BPC, recebe. e aí meu pai idoso, enfim, meu amigo idoso não vai poder receber. Vai, desde que ele comprove que ele necessita, apesar de ter já um benefício, que ele necessita também desse benefício. há muito tempo esses dois idosos tá valendo, só que agora tem, depois de 2023, se você ganha um salário mínimo de benefício previdenciário também, Isso, tem isso. direito, As né? coisas tem melhorado nesse Tem aspecto. melhorado, né? Eu tenho minhas Eu queria aproveitar, controvérsias. Michele, assim, você tocou em uma coisa que eu acho que é crucial, que é o CAD único. Né? O CAD único é fundamental Sim. para esse benefício. E aí eu queria saber mais por dentro, eu sei que você vivencia isso, como é que funciona esse cadastro. Você falou, a pessoa pode ligar para um 35, mas eu também concordo. Que os idosos, eu estava trabalhando com idosos, a gente tem. Eles ficam muito mais do que nervosos. isso. O próprio meu INSS, a gente tem uma discussão assim, que é contínua. O meu INSS, ele é uma ferramenta excepcional, diga-se de passagem, mas a gente vive também num período de muita exclusão digital, né? Os aposentados, eles não conheceram, eles não sabem manusear. Então, assim, eu acho que aquela referência de um local para realizar o cadastro é super importante. Então, eu já falei, né? Buscou o CRAS, né? Para CRAS, fazer sua atualização cadastral. A renda até 4 mil e pouquinho. Você pode estar no CAD único, né? Porque ele tem uma sigla por Renda causa per capita, do, né? Então, do é o CRAS restaurante. mais próximo do idoso, ele vai lá e... Isso, é porque ele tem não só o benefício, o CAD único é de programas federais, Sim. então não é só o Bolsa Família. Claro. Para você ter Bolsa Família, você tem uma renda, né, que lhe permite que você acesse, né? Só que você pode ter isenção no Enem, você Sim. pode isenção de tarifa, você pode ter uma redução da tarifa social, entre outros, né? De energia. De né? energia, então da tarifa Isso social de energia, etc. Isso é Então, interessante. você tem 4 mil e pouquinhos de renda familiar, somando tudo, você pode estar no CAD único. Provavelmente você não vai receber o Bolsa, Sim. mas você tem direito a esses outros benefícios, dependendo, e pode até receber, viu? Porque se a per capita der o valor, né, do benefício, aí ele pode acessar o CAD único. Isso é interessante, porque você falou, você já pontuou, a gente já conversou aqui um pouco sobre isso. Não é só a questão financeira imediata, você tem várias outras formas de assistencialismo aí, de assistência social, né? Mas eu pondero o seguinte, eu fico analisando como é que o Brasil consegue diminuir a desigualdade social. E eu acho que esses programas, o BPC, o Bolsa Família, todos os outros que vocês conseguem lidar, como até a oferta de uma... Você falou aí de... Como
da cesta básica, né? Cesta básica é o na lei município municipal. muitas vezes faz isso. Isso tudo contribui, a meu ver, para a redução da desigualdade social e para tirar algumas famílias que estão em situação de insegurança, seja alimentar, seja financeira, seja de moradia, que isso daí para mim é preponderante e é muito importante. E aí eu gostaria de ver sua visão nesse ponto, porque eu escuto muita gente falando o seguinte: depois do Bolsa Família, as pessoas não querem trabalhar. Eu enxergo de forma diferente, eu enxergo que as pessoas não querem ser escravizadas mais. Ela passa ali a ter alguma segurança alimentar, de moradia, enfim, e até com a possibilidade de comprar outras coisas que não só alimento. Que isso é interessante, porque as pessoas não desejam só comer, né? As pessoas não desejam só comer, ele quer ir para praia também. Ele quer pegar o dinheiro do benefício do Bolsa Família e pagar a passagem de ônibus para a praia tomar uma cerveja. Por que não? Por que não? Então, por que a sociedade ainda não entende isso? De certa forma, eu acho um pouco preconceituoso esse tipo de Eu tenho um nome fala. para isso. E veja a importância Eu crio nesse sentido. um conceito para isso aí, chama-se controle social da pobreza. Né? É você dizer o que a pobreza tem que fazer. E a gente vive numa sociedade muito elitista, então, infelizmente. Elitista, você vê as redes seletiva. sociais. Né? O que é bom ninguém comenta, mas o que está na polêmica você pode olhar os comentários, né? Então a gente vive um controle social da pobreza muito grande. É dizer o que a pessoa tem que fazer, mas eu vou muito para além disso. O Brasil, eu já falei de concentração de renda. O Brasil é um país rico, né? Só que a nossa concentração de renda está na mão de menos de 10% da população brasileira. 1%. Né? O programa Transferência de Renda, o Bolsa Família, ele surge lá no programa Fome Zero como garantia de dignidade, né? Como um complemento ao salário, só que ele foi desvirtuado ao longo do tempo. Ele virou, muitas das vezes, a única renda da família, né? E assim, isso é muito do senso comum de pessoas que não estudam, né? Para dizer que a pessoa se conforma com o que ganha do Bolsa Família. A dignidade do seu trabalho. A gente cansa de atender famílias assim, eu sou beneficiária, bem baixinho, para ninguém ouvir, né? Porque, na verdade, o Brasil, ele foi vocacionado para a carteira de trabalho assinada, né? Então, toda a vocação, se você vê a construção, né, lá desde a década de 30, com o Estado Novo e tudo mais, né, governo Vargas e nossas garantias, e que vamos lutar sempre, hora a gente perde, hora a gente vai lá, se mobiliza. Mas a gente foi vocacionado para ter uma carteirinha assinada, para ter aquele salário no final do mês, para ter sua proteção. Só que, infelizmente, não se abarca mais isso. O Estado brasileiro, quando eu refiro a meu Estado, eu refiro a minha União e etc., né, e os empregos formais, ele não consegue abarcar. Então, tem uma lógica individualista aí, vamos ser empreendedor, se a gente for comparar com os Estados Unidos, ou quem vai para o emprego público é que não deu certo, ou seja, aquele que não é inteligente, que não empreendeu, né? Porque não empreendeu, porque a lógica do capital é essa, né? E aí, aqui no Brasil é diferente. Então, tem essa lógica de empreendedor que a gente tem que ter muito cuidado com a tal da economia solidária, etc. Porque tem que ter garantia. Se eu não contribuo, infelizmente, eu não tenho garantia. Então, essa universalidade da Previdência, eu tenho que contribuir. Não é me dada como a saúde, independente de renda, né? Eu tenho uma pergunta sobre essa questão do CadÚnico. Vocês sabem informar quantas pessoas estão à margem do CadÚnico assim, no Brasil? Porque assim, a gente sabe que tem o cadastro, muitas pessoas fazem esse cadastro, mas a gente também sabe que muitas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, elas também não estão cadastradas. Sabe dizer se existe um controle sobre isso? Quantos idosos e quantos estão cadastrados? Eu não tenho esse dado assim. Complementar a pergunta do Marcelo, porque eu também estou muito curioso em relação a isso. Eu posso pegar isso agora, relatórios de informações sociais. Eu tenho uma dúvida em relação a essa questão, não só do CadÚnico, mas em geral. Você fala muito das pessoas quando estão precisando, eles vão até vocês. Mas existe um trabalho, ao contrário, de do CRES, busca ativa, né? Uma busca ativa, ao invés de ser só passivo. E aí, a pergunta dele faz muito sentido nesse sentido. A gente não sabe quantos tem. A gente percebe que quando a gente vai ajuizar muitas ações, a gente percebe que muitos não estão, né, cadastrados. E isso assim, é um problema que a gente encontra para provar que aquela pessoa está em um estado de vulnerabilidade. Então, se a gente for falar no estado de Sergipe, né, a partir de algumas, porque na verdade, quando você fala, tá aqui abrindo aplicações MDS para a gente ver contexto Brasil, ele já é Brasil. É um relatório da SAGE, que a gente alimenta, todos os municípios, que dá
esse contexto, né? Mas assim, a pobreza, ela é muito facetada. Ela não é só assistência social, né? Quando a gente fala de assistência social, a gente fala de um condicionante de renda. Mas o acesso à habitação, o acesso a saneamento, o acesso à educação, ele faz com que são indicadores que diz se você tem condição ou não, se você está numa condição de pobreza, de vulnerabilidade ou não, sobretudo a questão do emprego. Certo. Então, a gente não pode ter essa visão reducionista que só assistência vai estar combatendo as desigualdades sociais, né? Perfeito, eu vou além. A gente trabalha com um grupo de aposentados da Petrobras e a gente vê a realidade deles. Por exemplo, hoje eles passam por um equacionamento, né? Sim. Que é da previdência complementar deles, que deu deficitária, que a gente encontra pessoas, né, Diogo? Muito. Montante de várias. Com contra-cheque zerado. Zerado. Então, essa pessoa aí, ele entrou nesse sistema de vulnerabilidade. O que acontece? Só que a sociedade, ela impõe a esse funcionário, né, ex-funcionário de uma empresa grande do Brasil, uma empresa do Brasil, que ele não vá, e até não deixar ele se cadastrar no porque ele tem um salário muito alto. E aí você Mas vê ele como ele não consegue nem justiça como a gratuita, coisa né? assim, muito frágil, né? Então você vê ali o idoso num sistema de vulnerabilidade, ele teria direito a receber durante aquele período que ele está pagando equacionamento. Só que se você for judicializar ou pedir, vai dizer que não, porque vai esbarrar na questão do salário dele. Econômica, né? Entende? Eu queria aproveitar a fala de Marcelo, Tentando fazer abrir, só que o enquanto Ministério abre. está assim, ó. Porque aí a gente pega. Aqui vocês podem acessar, qualquer pessoa pode acessar. Relatório de informações sociais do MDS, né? Que lá tem todos esses indicadores, inclusive o que é que repassa, o que é que nós temos de equipamentos, e você também pode buscar por cidades. Só é você mudar. É No relatório, na SAGE mesmo, a gente SAGE. tem um sistema informatizado. Legal. É porque eu tô aqui tentando abrir, ele já aparece Brasil de cara. Só que a internet, eu não sei se é o sistema, porque ele está passando por atualização, ou se é a minha internet mesmo. Quanto você tenta aí, Michelle? Eu vou fazer um registro, porque a gente não fez no início, mas esse mês é o mês da assistência social, Isso. né? A gente, no dia 15, comemorou. E eu parabenizo nossa convidada e nossos amigos do CRES, né? Lembrando que a gente presta assistência lá ao CRES. Então, temos um contrato lá com o CRES. E também engrandeceu muito, Michelle. Aproveitando aqui, a nossa atuação tem mais de 5 anos, né, Marcelo? Acho que 5 anos. Eu encontro vocês. a gente aprendeu muito mesmo. Acho que vale a pena todo mundo estudar um pouquinho do serviço prestado pela assistência social no Brasil, porque é um serviço realmente muito bonito. Além de bonito, muito importante, né? Isso. Porque quem está em vulnerabilidade... Principalmente a gente fala muito de... Não é só uma questão financeira, mas quem está em vulnerabilidade financeira está com todas as vulnerabilidades. Se não tem dinheiro, não tem como nem comer. Na verdade, quando a gente atende qualquer usuário, né? A gente vai partir sempre lembrando das necessidades. A gente não vai dizer o que ela vai fazer, né? Mas a gente muitas vezes não sabe por onde começar o atendimento, né? Porque são tantas essas mediações do cotidiano e tanto sofrimento que essa pessoa passa que a gente não pode julgar, né? A gente vive um pré-julgamento muito da sociedade que está abrindo no Brasil. Nesse caso, vocês fazem encaminhamento, por exemplo, se vocês detectam que ela está com um problema, sei lá, vocês não são profissionais dessa área de psicologia, mas de repente Mas a gente trabalha em rede, precisam né? que detectam ou entendem que ele está precisando de uma assistência dessa linha, ou quando vocês identificam que eles realmente precisam de um BPC, como é dado esse encaminhamento? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que passou. Eu não sou de CRAS, de CREAS, sempre fui de gestão, né? Já fui secretária municipal também, sempre da área de planejamento, então trabalho com totalmente diferente, né? Trabalho com licitação, com plano de contratação anual, com PPA, instrumentos de planejamento, né? Na área de assistência. Mas por exemplo, eu peguei um relatório de uma usuária que ela era esquizofrenia. Ninguém tinha visto isso antes. Minha filha, traga todos os relatórios médicos para eu dar uma olhada. Fui na unidade de saúde, conversei com o médico, peguei o encaminhamento, hoje ela recebe o benefício. Então, muitas das vezes, você faz uma investigação. Não é, mas a gente faz uma análise, né, da família, para que a gente encontre as necessidades e consiga, por etapas, superar vulnerabilidades. Ou, ao menos, ela tenha condição de sobrevivência.
né? Porque também a gente sabe que a gente tem limites, né, de atuação, porque a gente depende muito de outras políticas também. Mas eu tenho muito orgulho, né, da minha profissão, das outras profissões que entraram, Tem que ter suas, mesmo. né, a exemplo dos advogados, psicólogos, pedagogos e etc., né, que contribuem, né, para uma sociedade justa e igualitária e pela tão sonhada equidade social, né? Então, a gente fica orgulhoso porque foi os assistentes sociais que colocaram, né, a LOA nesse país, os movimentos sociais, a gente estava lá nos movimentos sociais, e que hoje a gente vê um sistema que abarca outros profissionais, né? Bem ou mal tem funcionado, né? É uma profissão muito importante. Depende de muita luta ainda, mas... Nesse país tão desigual, é uma profissão que realmente merece todos os aplausos, porque Com certeza. cuida de quem necessita mesmo. Eu lembrei aqui do Já tem mínimo os dados. existencial. O mínimo existencial. Você fala ele sobreviver. É um conceito jurídico esse que... conceito Então, o mínimo mínimo aí você vai existencial. acabar um, né? Mas o mínimo é muito Dependendo do relativo, capital. né? O mínimo é muito... existencial. E a gente também trabalha muito com Bourdieu, Sim, trabalha muito com essa questão da violência simbólica, né? A violência estrutural e etc. Então, a gente busca nos teóricos a explicação do hoje, numa visão muito dialética, né? Então, entendendo o que está por trás, muitas das vezes, descortinando o cotidiano para que a gente possa, né, proporcionar o melhor para aquele usuário. Dentro de tanta situação, de muitas das vezes, de precarização das relações de trabalho, dentro de uma infraestrutura que não nos dá condição, muitas vezes, de trabalho, mas a gente viu numa pandemia como somos essenciais, né? Só que não fomos valorizados no sentido de público prioritário de vacina. A gente teve que lutar, por exemplo, né? Apesar de e a gente não fechou, né? Estava E ali aí... assistindo todo uma mundo. grande discussão, né, sobre essa de ser considerado profissional da saúde ou não. A gente teve algumas demandas que foi solicitado pelo CRES e existe uma grande resistência a isso, mas que por si só já cai por terra, porque o quanto vocês estão ali na linha de frente, né? Na questão da saúde, da assistência social. E para responder também sua pergunta, lembrando do relatório de programas sociais da SAGE, numa estimativa da população 212.583.750, nós temos 40.820.923 famílias cadastradas, ou seja, 25%, 30% da população brasileira É muita gente. Em situação de pobreza, 20.083.895. Já foi mais de 30 milhões. Em situação de baixa renda, 7.952.578, mas ela vem reduzindo, né? Então, sim, exatamente. Com a renda per capita acima de meio salário mínimo, 12.784.450. E em situação de pobreza, né, vem pessoas, que ali eu estava falando de famílias, 48.492.845, né? E aí, a estimativa de famílias com perfil de CAD único, 27.390.856. E aqui o relatório, para não alongar muito, mais, né? aqui você tem tudo, indígena, cigano, quilombola, ribeirinhos, Ele é bem detalhado. extrativistas, pescadores, então você sabe quanto está na população rural, quanto está na população urbana. E em relação à situação de trabalho infantil, né? Então a gente tem uma das violações, agora no mês de junho, a gente faz ações de enfrentamento mais incisivas em relação ao trabalho infantil. Que é importante também. E aí vem questão de repasse, do benefício e etc, né? Dentro da assistência, o serviço é o que menos a gente recebe recursos, porque o montante dos recursos estão na mão do usuário, né? Seja ele do Bolsa Família, seja ele do BPC. Então, muito pouco fica para serviços. Então, o município praticamente cofinancia a grande maioria dos serviços de assistência social. Eu vejo muito idoso confundir. Isso é importante, Marcelo. Eu acho que você poderia dar uma esclarecida sobre isso. Eu vejo muita gente idosa que recebe BPC e diz: saiu minha aposentadoria. E o BPC, ele não é bem a aposentadoria. Como é que a gente diferencia isso? Não, porque é o seguinte, O joio do trigo, né? A Seguridade, ela é composta pela saúde, pela assistência e pela previdência, certo? A previdência é aquele sistema contributivo, que a pessoa contribui para ter o benefício lá, nas modalidades que a Constituição ou a Lei 8.203 ou os regimes próprios permitem. A saúde é universal, é para todos, né?
E assistência, que é essa que nós estamos aqui tratando. Então, o benefício de prestação continuada, ele está dentro da assistência social. Ele não é um benefício em si, né, que ele tem um sistema contributivo. Ele é um benefício que é dado para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, tem algumas diferenças práticas. Um exemplo, a aposentadoria tem direito ao 13º, já o benefício de prestação continuada não tem direito ao 13º, né? Ele não se propaga, como digo assim, ele não vai para os dependentes. Já o benefício, ele também tem essa coisa de proteger aquelas pessoas, os dependentes, né? Conforme a lei discrimina. Então, assim, existem diferenças entre o benefício da prestação continuada e o benefício da previdência social. Então, ele está dentro de um tripé da seguridade, mas são coisas distintas. Então, inclusive só para você que recebe BPC, você não está recebendo aposentadoria. Tem diferenças. Então, não é bem uma aposentadoria. Se você contribuiu e pode se aposentar, é mais benéfico que você consiga se aposentar do que você receber um BPC. Só para acrescentar, acho que a grande confusão... E Michele falou aí do BPC Loas, que é como comumente se chama no cotidiano, justamente porque esse benefício está dentro da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, né? E, para além disso, acho que a grande confusão é porque o INSS é a autarquia que paga, né? Então, as pessoas estão acostumadas do INSS, as contribuições ao INSS verterem para a aposentadoria, e aí, por conta disso, também tem essa confusão. Mas a gente teve um avanço nisso aí, porque a gente conseguiu, com a assistência social, adentrar-se a Previdência para dar parecer no BPC, né? Muito bom. Aí a gente foi uma luta, nada é dado pelo Estado. Isso foi quando? Você tem noção? Ai, meu Deus, acho que foi antes de 2012, por aí, eu acredito. É recente. É uma coisa recente. Queria até aproveitar esse gancho para a gente falar um pouco das perícias, Michele, né? E dos pareceres também, obviamente. Como acontece, como é que a assistência social ela trabalha nesse caminho em busca do benefício. Então, na verdade, ela é parecerista igual à saúde, ou igual ao médico, né? Ela é um perito, né? Então, ela está lá dando um parecer de concessão de benefício. Só que o olhar é diferenciado. O médico, ele vai dar no que é de competência dele em relação à saúde, né? Do CIDS e etc. Ele vai lá diagnosticar, se for pessoa com deficiência. Idoso é mais rápido, né? Porque é a idade. E aí não tem esse critério de você fazer uma avaliação de pessoal com deficiência, na verdade, pessoal que incapacite para o trabalho, melhor dizendo, né? E o assistente social, ele vai dar também o seu aval em relação às vulnerabilidades. Por isso que eu disse que muitas das vezes a gente está ali para garantir o direito e não para CCA. Ficou muito tempo a cargo somente do médico. E hoje você tem um olhar social por meio de uma visita, né? E etc. E também, se não conseguir, você tem a Justiça Federal, que nós somos peritos também, né? Então, nós vamos nas casas, fazemos análise desse benefício, para que a verdade é que a gente está ali para lutar pelo usuário e pela classe trabalhadora, né? Então, como um todo. O assistente vai na casa, faz visita, pergunta, analisa o que tem lá. Tem um laudo, tem né? Pra gente, né? São informações necessárias para que, na identificar verdade... se é verdade também, o que está sendo dito. Olha, o nosso papel não é esse, né? Não tem papel de polícia, né? A gente tem o papel de garantir que é direito. A gente trabalha com a verdade do usuário, né? Certo. Eu acho isso muito importante, porque assim, eu entendo que a perícia, ou a assistência social, ela deveria sair do INSS. É o meu entendimento. Isso ela está nossa há 1000 anos. Porque assim, ali não é um ambiente saudável para quem precisa fazer, porque a gente sabe o quanto aquelas agências são superlotadas, existe uma confusão com relação a essa questão de benefício, se é um benefício previdenciário, se é um benefício assistencial. Eu acho que a assistência deveria ter um local próprio para fazer essas perícias, para ter um acolhimento mais humanizado nessas perícias. Então, assim, eu acho que realmente, da forma que está sendo feita ali, porque a gente escuta tanto da parte do assistente social, como da parte do segurado. Críticas também, porque agora está muito remoto, né? As avaliações, tem muita avaliação remota, então como é que você vai? Porque tem eu muito... faço até uma crítica à minha profissão também. Mas tem muito profissional doente também. Tem que muito não profissional consegue doente. ir ali naquele ambiente, que aquele ambiente não é saudável para ninguém. Eu sei que é o único local que tem, eu sei que é o instituto que faz
essa avaliação, mas eu acho que o governo deveria repensar essa questão de estar com a assistência social dentro do INSS. Deveria ser da assistência social. Ia lá, a pessoa ia fazer a perícia médica lá, porque hoje não é mais perito médico do INSS, é uma carreira. Né? Na verdade, não tem necessidade, ao meu ver. Se você tem um médico do SUS, e eu acredito Sim. que você tá atestando. Não precisaria ter a carreira, Porque né? você tá em um atesto, é um Perfeito, CREA. Como a gente tem o perfeito. nosso atesto de CRES, né? Quando a gente fala, eu tô atestando. É meu nome, meu CPF, meu registro de classe que Perfeito. tá ali. Então, se eu tenho um atesto de um médico que tá dizendo que eu sou incapaz, outro médico vai dizer, ou vai desdizer o que aquele outro médico tá atestando, porque ele acompanha. O INSS não acompanha, né? Quem acompanha é aquele que tá no cotidiano. Exato. E o assistente social também, eu concordo com você, né? Porque, mas será que o Brasil quer isso, né? A gente tem, será que o social, ele é, dentro do sistema capitalista, né, que a gente vivencia, ele é importante, né? Então, disseram que o Brasil era comunista, socialista, nunca foi, Nunca né? foi. O Brasil, ele é capitalista. E dentro do sistema capitalista, o favorecimento é de quem detém o modo de produção, né? Em detrimento da classe trabalhadora, que é a qual nós trabalhamos, e me identifico enquanto classe trabalhadora porque recebo salário, né? Então, é sobre isso. Mas, na verdade, eu acho assim, eu acho que falta um pouco de conhecimento também, sabe? Das profissões, do que é que Isso. o assistente social está fazendo ali, em termos de perícia. Então, acho que falta um pouco também de conhecimento. A gente vê, assim, às vezes as pessoas brigando por algo que não tem sentido nenhum, entendeu? E, na realidade, um exemplo, eu não tenho essa idade, mas eu acho que seria mais econômico para o Estado ter essa perícia fora, a assistência fora do INSS, porque teria um controle maior por parte desses profissionais, entendeu? Nessa questão de fazer uma perícia mais adequada, de ter condições de trabalho Com certeza. melhores para que realmente o benefício chegue a quem precisa, entendeu? Porque a gente sabe que no país tem muita gente que recebe o benefício sem precisar. Tem muita gente que recebe sem precisar e muitos que precisam e não recebem. O Brasil é o país da falcatrua também. Agora, É a você nossa fala história que a uma gente coisa tem. certa. Você fala uma coisa certa. A gente tem um... a gente tem um duplo cheque, né? Porque ele tá ali no médico do SUS, que tá acompanhando o cidadão, atesta. Aí ele vai pro médico do INSS. Aí tem o assistente social que tá ali acompanhando lá no CRES ou no CRAS. Aí atesta, aí vai para ser atestado de novo. Aí é burocracia. Então. Você acaba demorando demais para chegar ao efetivo Então, benefício. talvez é isso E que ainda vai para uma terceira via, que é a judiciária, Você que não vai muda, passar né? por uma assistência social. Só tem gasto. Muitas vezes vai O até gasto tem investido nisso aí. Se fosse para o direito do usuário, porque você responde. Se você está falando, se você está testando uma inverdade, você responde enquanto profissional, né? Então você pode perder a sua faculdade, você pode perder seu conselho de classe, você pode perder tudo. Então, assim, quem é que em sã consciência vai estar, né? Enfim. Tem umas coisas que você falou que para mim é bem típica, que é assim, no Brasil, como a gente vive num país capitalista, e eu acho que a gente é um capitalismo, inclusive, muito rentista, né? A gente tá perdendo parque industrial, assim, tem uma dificuldade estúpida. Mas cada conquista social é uma luta estúpida. Sim. Né? E aí é o que eu louvo muito aos profissionais da assistência social, porque a gente participou disso, né, Marcelo, dentro ali com o CRES, vendo como é difícil você, cada conquista, por exemplo, falou do laudo, né, que até pouco tempo não se tinha. Eu me lembrei que eu fiz o concurso em 2010, passei em quarto, não fui chamado. Mas lá em 2010, eu fui em 2008, ou seja, bem antes de 2012 mesmo, a gente conseguiu essa conquista, como a gente teve conquista de 30 horas, a gente está lutando pelo piso salarial, condizente, né, com a nosso fazer profissional. Como você bem disse, estamos adoecendo, né, porque lutar sozinho é difícil, né? E, assim, as outras profissões, eu digo até porque eu vivenciei movimento estudantil. Desde a universidade eu fui do movimento estudantil. E, na época, o Centro Acadêmico Silvio Romero, lá da UFES, é bem atuante. Tinha Humberto, né, que foi depois assessor ao ministro do STF, Carlos Aires. Então, a gente tinha um centro acadêmico também que nos ajudava bastante, né? Mas a gente tem muitos poucos que têm essa reflexão crítica, né? Porque no sistema capitalista, farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, quem é que luta por coletivo? Eu tenho até um livro de movimentos sociais que eu escrevi, falando desse comparativo Brasil,
a Europa, os Estados Unidos e... Vamos divulgar o livro aqui na edição, viu? Precisa ainda. É importante. Lá em 2012, acho que eu escrevi. Mas a gente não tem movimentos mais de transformação de ordem societária. Exato. Lá da época, quando a gente lê o Capital de Karl Marx, Pronto, a gente você tocou, acho que o movimento, então, luta de classes hoje, você não tem mais duas categorias, burguesia e proletariado. Né? Então, a gente vai muito para a leitura mais dos movimentos sociais identitários de cidadania, né? Muito da lógica de Habermas. E aí você... Por isso que tem essa refração, eu luto por isso, você luta por isso. E como é que luta coletivo, né? Você vê pela luta de categoria, eu luto pelo meu aumento, tá, os profissionais de saúde, aí o enfermeiro luta pelo seu, o médico luta pelo seu. Luta individualizada. Então você não tem uma luta coletiva. Se a gente tivesse uma luta coletiva, as coisas seriam bem melhores, né? Não tenho dúvida. É que a gente vive num país capitalista com algum viés social, alguma ajuda social. Mas você tem 1% da população. do governo. Então, depende do governo. Mas onde é que um país que 1% da população detém a renda do restante? 1% da população gera a mesma renda que o restante do Brasil, independente de classe social. Você está na classe A, mas você tem menos renda do que 1% da população e gera renda de todos os outros. Então, a desigualdade no Brasil ainda é muito gritante. Se a gente não tiver esses programas, com as cotas raciais, também são importantíssimas para as universidades, para os concursos públicos. A gente precisa diminuir essa distância, seja educacional, seja financeira, seja na saúde. Porque quem não tem acesso à saúde particular hoje no Brasil... Então, você tocou uma coisa muito importante, porque, veja, o Bolsa Família não era para ficar de eterno. Com certeza. Era um programa transitório. Agora, hoje ele vai ficar, porque a gente não consegue diminuir a desigualdade, porque a gente tem você falou mesmo, a gente tem uma alta concentração de renda. Então, a transferência de renda é justamente isso. Você tirar de alguns impostos e dar dignidade, né? E aí você traz políticas compensatórias historicamente. Então, você tem cotas porque você compensa uma sociedade escravagista que a gente tem, ainda muito preconceituosa, misógina e etc. Né? Mas que também não era para ficar de eterno. Porque a gente poderia estar investindo em educação de base, pelo recurso que tem, a gente poderia estar dando igualdade, né? Perfeito. Mas... só ascende classe social, infelizmente, quando a gente cotiza, né? Porque você vê hoje... E Dr. Paulo Neves, que é um pesquisador lá da UFES, ele... acho que quando lançou cotas, ele lançou um artigo falando que as pessoas diziam que os cotistas não iam acompanhar a universidade. Tinha essa mítica aí, né? E é o contrário, né? É um dos que mais se destacam, porque tem que mostrar. É muito ruim você ter que mostrar... toda hora na sociedade que você é bom, porque você é negro, por causa de sua orientação sexual. Então, a assistência, ela não vê isso, né? Ela abraça pautas que ninguém abraça. Então, ela abraça a pauta LGBT, ela abraça a pauta do racismo, da igualdade, né, racial, melhor dizendo, o idoso. Então, ela abraça os direitos humanos. Imagine se não tivesse assistência social para abraçar os direitos humanos. Porque quem abraça é a gente, né? E é difícil. São pautas extremamente difíceis dentro da sociedade e a gente abraça. Michele, né? Agora, só mudando um pouco, a gente está acompanhando aí um desvio de 6 bilhões, um monte de 6 bilhões de INSS. E, obviamente, essas pessoas que recebem BPC, eu não sei, BPC na verdade eu não sei, mas quem recebe salário mínimo também teve alguns desvios, que alguns desses devem, inclusive, ser assistidos lá pelos CRAs, e vocês acompanharem isso. E, obviamente, que a pessoa que recebe um salário mínimo já está ali na margem de limite para conseguir sobreviver, né? Os custos de tudo estão bastante elevados. Vocês tem recebido, tem orientado? Como é que tem funcionado isso aí? E só lembrando, o governo tem dito que vai devolver. Ele tem dito isso. Não vi ainda ele dizer como. Eu escutei uma entrevista do Haddad dizendo que ia bloquear os valores dessas associações. Com esse valor, mas isso depende de um processo judicial. Eles não podem fazer isso de ofício, é ilegal. Então, depende de diversos fatores que não é rápido, que não são rápidos. Então, a gente... queria saber o que é que vocês estão orientando, como é que é essa dinâmica. Então, na verdade, isso é a sociedade toda, né? Não é só a assistência, a gente tem que orientar contra fraudes, né? Sobretudo algumas fake news.
em relação a isso, mas se chega a qualquer atendimento do CRAS, a gente vai orientar, porque nós somos capacitados para qualquer situação, porque estudamos, né? A gente não vai para o cotidiano sem estudo. Então, se tem, a gente vai aguardar, e se tiver em situação de vulnerabilidade, a gente vai atender, ofertar os benefícios, programas, serviços e projetos, o qual aquela família necessite, né? Agora, eu lhe digo, é preocupante, porque vai ter cortes, e só corte em política social, né? Então, provavelmente, nosso cofinanciamento, por causa dessa prevaricação, né? Ou crime do Estado brasileiro, porque não é possível que você tenha entendimento disso e você espere tanto tempo para tomar uma providência. E aí termina, quem sofre é os usuários, porque a gente não deixa de ofertar um serviço de qualidade, porque a gente não tem o cofinanciamento necessário, porque quando tem arroz salarial, ou não é arroz salarial, não. Quando tem... A necessidade de diminuir a verba de a algum lugar verba, para transferir. ele vai cortar em política sem social. dúvida. Né? Primeiro, depois a educação. Lembre disso, né? Ele vai cortar, porque diferentemente da educação e da saúde, a gente não tem vinculação constitucional de repasse. A gente não tem mínimo de repasse. Certo, entendi. Então corta na gente mesmo. É. Né? E outras e mais outras. fácil, né? Não está descumprindo a lei. Isso. Tesoura. É isso, meus amigos. Vamos nos encaminhando para o final. Vou deixar as considerações de todos aí. Mas queria antecipar, Michele, a gratidão, tá? Por você ter vindo e dado essa aula. Eu acho que o episódio foi riquíssimo, vai ser muito bem aproveitado. E a gente continua aprendendo sobre assistência social, né? Eu falei aqui e repito, para mim, a minha admiração, agora por você também, mas pelo profissional da assistência social, por conta dessa dificuldade que é realmente conquistar cada direito social, né? Eu estava lembrando, o Marcelo deve lembrar bem, quando a gente na defesa do CRES, em vários momentos a gente teve que ir em instituições, porque com o profissional de assistência social não estava sendo respeitado o laudo, por exemplo. Sim, sim. Então, assim, é difícil, né, a gente lutar contra todo um sistema. E que bom que a gente tem os profissionais de assistência social para olhar para esse público que é tão carente. Obrigado mais uma vez. Eu me chamo Diogo Dória, meu @, é Diogo Dória, tá? Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, e eu vou deixar aqui com os colegas e com o Michele para eles darem as suas conclusões. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a convidada, a Michele. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que um profissional como você só vai melhorar cada dia mais nossa sociedade, né? Ali o desenvolvimento do seu trabalho acho que é importante. Também gostaria de parabenizar aqui também o Dia da Assistente Social, parabenizar o CRES também, que é conduzido lá por Dora, que faz um trabalho muito bom na presidência, então, e a toda a diretoria. Eu acho que é uma pauta muito importante. São profissionais que não têm a valorização que realmente deveria ter. Eu brinco que se eu fosse fazer novamente o Enem, eu faria para assistente social. E é uma profissão que, o quanto ela é importante. Eu não falo isso por demagogia, não. Eu falo isso que sempre digo a todos, como é importante a figura do assistente social na sociedade. Sim. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecê-la. Eu acho que foi muito rico esse podcast, né? Quem está falando aqui de social. Então, não é só a questão, vamos dizer assim, mercantil, mas assim, é uma questão social mesmo. Sim. A gente precisa pensar no social mais. A gente pensa muito em como ganhar dinheiro, em como a gente vai ascender socialmente, mas veja, se entre uma sociedade pobre, uma sociedade doentia, não adianta de nada essa riqueza que você tem, é meu ponto de vista, entendeu? Com certeza. Então, parabéns. Eu gostaria de agradecer, Michele, você novamente demonstra um conhecimento desse ecossistema que não é simples, não é um ecossistema pequeno, é algo que precisa de muito conhecimento. Graças aos profissionais da assistência social, ele existe e hoje pode ser melhorado, pode, mas ele funciona, ele assiste a quem precisa e vocês são o primeiro fronte. A assistência social é o primeiro fronte para ajudar quem precisa. Nós, advogados particulares, que não estamos inseridos nesse contexto do CRES e CRAS, que é o meu caso, a gente está aqui para quando ali não der certo, poder dar o suporte. E aí a gente faz uma visão, a gente tem construído, eu penso dessa forma, e eu sei que Marcelo e Diogo também, que a gente não constrói algo, um escritório, para ter renda financeira só pensando em dinheiro.
A gente pensa também no cliente. Na verdade, a primeira dor que a gente tem que sentir é a dor do cliente. Porque se a gente não tiver isso, a gente perde a sensibilidade social. Sim. E eu desejo que o Brasil ele seja um país mais igualitário, que a gente consiga aproximar mais as rendas e que a gente não fique tão distante. Para mim, esse é o principal papel da LOAS, é o principal papel da assistência social, é o principal papel dos benefícios sociais que o Brasil tenta dar para todos. Então, é uma profissão que é muito casada com o que a gente faz como escritório e muito casada com o que a gente pensa de sociedade. Vocês são pessoas que são profissionais que são indispensáveis para a sociedade, para a gente trazer uma maior igualdade social. Ainda está longe, mas é um caminho que é longo, que não vai se resolver da noite para o dia. Gostaria também de parabenizar todos os assistentes sociais. Esse é o mês dos assistentes sociais. Ao CRES, que a gente já presta serviço há algum tempo, a gente consegue, não tanto quanto vocês que estão lá na ponta, mas a gente consegue entender um pouco da realidade dessas pessoas que estão em segurança. E agradecer sua presença, a disponibilidade do seu tempo, estar aqui para dar essa aula de mestrado para a gente aqui. Então, eu que agradeço, né, a oportunidade. Que bom que tem escritórios de advocacia, né, vocacionados para o social também, né? Claro que todo mundo tem que sobreviver dentro do sistema capitalista, né? Mas é importante a gente ter pautas, né, em relação ao social, sobretudo porque a gente está ali com as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E aí, quem tem qualquer dúvida, qualquer usuário, ele pode buscar o CRAS de referência do seu território, né, para tirar todas as dúvidas em relação à política de assistência, porque a luta sozinha não... Enquanto assistente social, né? Porque você vê que confunde, né? A política de assistência, porque nascemos praticamente, né? A luta é essa. Mas enquanto profissional de assistente social, né? Que sou, é uma honra estar lutando por um Estado, por uma equidade social, por justiça, né? Através da nossa dimensão ético-política, teórico-metodológico e ético, sobretudo, técnico-científico. E é isso, né? Agradecer. E também, quem quiser fazer dúvidas, meu @é Michele Marie Costa, né? Marie com 2 R's e um Y. E aí, pode qualquer dúvida, eu tiro dúvidas até hoje. Dentro do direct, né? E aí é isso. Acabei esquecendo também, o nome é Rômulo, né? Quem acompanha a gente aqui já está sabendo. E meu Instagram é @RômuloAugustoADV. Para complementar, o meu é Marcelo ADV Aju. Siga lá nossas redes sociais, do ADV também, do nosso podcast, né? Além da Decisão. Nosso podcast Além da Decisão também. Siga, curta e compartilhe. Obrigado a todos. Obrigada.